porque o Senhor será convosco. Podeis assentar. Maravilha! Glória! Já recebi. Aleluia. O primeiro versículo, a parte A desse versículo, nessa batalha, é nessa. Ele está falando para nós que, acalma o teu coração nessa batalha. Aleluia! O Senhor está garantindo para Josafá que nessa batalha, Josafá, você pode ficar tranquilo. Porque nós, irmãos, eu tenho certeza que não é somente comigo, todos nós, não é somente uma batalha, não é assim? Eu já ouvi muitas pessoas falarem, e não é diferente comigo, que parece que a gente ainda nem saiu de um vento, o outro já começa. Aí a gente fala, Senhor, por que comigo é assim, Senhor? Parece que tem pessoas que o vento parece que ele se acalma, para e tem um momento de tranquilidade muito grande. Mas comigo, Senhor, parece que o vento nem terminou uma tempestade e já começa outra. E o Senhor fala assim, nessa não tereis que pelejar. Mas para não pelejar nessa batalha, o Senhor deixa algumas regras, deixa algumas instruções. Alguma coisa você vai ter que fazer. E o Senhor vai falar conosco no decorrer desses versículos. O início começa no capítulo 20, aonde Josafá reina em Judá. É tempo de paz. Nessa época, Josafá desfrutava de uma paz no reino dele. Josafá tinha paz e tinha festa nessa época. Porque nós precisamos entender que nessa época aqui não tinha celular, não tinha Wi-Fi, então saía aqueles mensageiros gritando nas cidades: é tempo de festa, é tempo de paz. O reino está em paz, o reino está em festa. E o rei, muito feliz, abria o palácio dele e dava festa para o povo, porque não tinha perseguição, não tinha briga, não tinha luta, não tinha ninguém para poder lutar com ele, querendo tomar o trono dele. E era raro quando alguém queria tomar o trono do rei. Mas é época de guerra. E a palavra diz que Josafá foi justo e bom aos olhos do Senhor. Mas ser bom e justo aos olhos do Senhor não quer dizer que Josafá não errou. Josafá errou, teve falha, como eu e você. O único que não falhou, que passou por essas escrituras, foi Jesus Cristo. Mas a Bíblia deixa para nós a falha de todos esses homens. Mas o Senhor olha ele com bons olhos. Fez mudança na época dele. Ele pegou, o que é fazer mudança? É você assumir um reinado, assumir uma posição, assumir uma liderança. E não adianta você ficar falando, na minha época, na época de fulano. Não, é agora. Eu vou fazer agora. Eu vou colocar o altar do Senhor, eu vou reparar os cultos do Senhor, eu vou fazer isso. E Josafá fez isso. A palavra de Deus vai dizer para nós. Mas não quer dizer que Josafá não teve erros. Um dos maiores erros de Josafá foi as suas alianças que Josafá fez. Um dos maiores erros que Josafá teve nessa terra, mesmo sendo um homem justo, um homem que o Senhor tinha uma certa estima por ele, mas a Bíblia vai deixar para nós que ele vira 1h30, Josafá fazia uma aliança com quem não era para fazer. Josafá faz aliança com Acabe, faz a aliança com Jorão, e nessas alianças Acabe só não morreu porque Deus interviu na situação. Eu nem entrei na palavra, essa daqui chegou fresquinho agora. Aleluia. Mas vamos ver para onde o Senhor nos leva. Josafá só não morreu porque o Senhor interviu na situação. Então, aqui já deixa o primeiro conselho: cuidado com o jugo desigual. Cuidado com as suas alianças. Alianças erradas faz a gente ir por lugares onde a gente não tinha que estar. Josafá foi assim.
Josafá não consultou a Deus e foi parar no meio de batalha, que não era da vontade do Senhor dele estar no meio da batalha. Não é assim? Com Jorão ele ficou andando em círculo no deserto, com fome e com sede com o teu povo, e quando você assume entrar numa batalha que não é tua, que você nem era para estar, não sofre somente você. Não foi somente Jorão que sofreu, foi todo o exército dele. Olha o erro de um homem como influencia de um exército todo. Mas o Senhor olhou e ficou deixando Josafá para ver até onde ele ia. E Josafá foi. Quando chegou um ponto, Josafá olhou e falou assim: eu posso até ter começado errado, mas terminar errado eu não termino não. Tem um profeta aí para a gente ouvir a voz dele? Eu não ouvi antes, mas agora eu estou com vontade de ouvir a voz de Deus. As coisas deu ruim, veio fome, veio sede, e eu preciso ouvir a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Josafá identificou e falou assim: fazer o erro é uma coisa, continuar no erro, aí já é burrice. Estou eu e meu exército morrendo. Jugo, irmãos, igual já é difícil. Vamos ser sinceros, irmãos. Quanto mais julgo, irmãos, que não é igual. Então cuidado com você na hora de você escolher com quem você vai casar, com quem você vai amaziar, né? Namorar. Amaziar não, está repreendido em nome de Jesus. Com quem você vai querer casar, vai namorar, com quem você vai querer fazer uma família. Aleluia! Analisa bem, veja bem. O jugo igual já é difícil. Pastor, mas jugo igual é difícil? Você vai ver na Bíblia vários jugos iguais, muito difícil. Tanto para campo de batalha, quanto eu podia dar exemplo aqui, a gente ficar até meia-noite dando exemplo da Bíblia, o jugo igual que teve diferença. Não é assim? Aleluia! Nós vamos ver em toda a Bíblia jugo. Mas saíram até para pregar. Paulo e Silas saíram para pregar. Daqui a pouco começou a coisa, ela falou assim: vai para o seu campo. Ló, não foi assim? Com Abraão, não está dando certo, vai para o seu campo, vou para o meu. Que não pode andar dois no mesmo rumo, reclamando e brigando um com o outro. Ele olhou e falou assim: jugo desigual? Não quero. Quando você vai ver Gideão olha e fala assim: Senhor, eu vim falar com o Senhor que a situação está ruim, tá? Nós falamos isso aqui na consagração. A situação está muito ruim, Senhor. O exército que tem do outro lado tem muita gente lá, e eu só estou com 135 mil. Irmãos, coloca 135 mil, irmãos, aqui dentro de Macaé. Você vai ver o que é gente. O Senhor fala assim: Gideão, seu problema não é muita gente não, Gideão. O seu problema não é pouca gente não, o seu problema é que você tem muita gente aí, Gideão. Senhor, Gideão, olha para essa multidão e fala para os que tiver com medo voltar. Por que o Senhor estava falando aquilo para Gideão? Porque na onde Gideão ia, ele ia precisar de gente com coragem. Aleluia! Não adianta ter muita gente do teu lado que não está no mesmo propósito, não está na mesma comunhão que você, não está na mesma coragem que você, não está entendendo o trabalhar de Deus na sua vida. Meu Pai! Aí Deus olha e fala assim: Gideão fala assim: não vai sair ninguém. Os que tiver com medo, aqueles grandão ali, só tem gente grande, ninguém vai sair nenhum. Os que tiver com medo, fica desse lado. Gideão olhou e falou assim: rapaz, foi todo mundo. Eu pensei que ia ser metade, não, foi todo mundo. Ficou 32 mil. Senhor, já estava pouco, e agora, Senhor, o que eu vou fazer com isso? Irmãos, tem lugar que Deus vai me levar e vai te levar, que você precisa de pessoas de coragem para estar do teu lado. Maravilha, Pai! Não adianta ter multidão gritando que está com medo, que não vai dar, que não pode, que não vai conseguir, que aquele medo vai passar para você e vai passar para os demais, vai ser uma coisa contagiosa que você não vai conseguir controlar. Jesus! Aí Deus fala assim: você ainda acha que está ruim, Gideão? Coloca para beber água, Gideão. Porque não adianta ter gente do seu lado coragem, mas não tem foco. Não adianta. Ir para a guerra com gente que não tem foco, você vai perder a batalha, meu irmão. Você vai perder a luta. Gideão olha e fala assim: são os melhores guerreiros. O guerreiro, irmãos, ele pode estar na batalha, mas ele não tem que perder o olho do inimigo. O olho tem que estar constantemente no teu inimigo.
Você tem olhado o movimento que o inimigo tem feito? Eita! Você tem olhado para onde o inimigo tem entrado, ou por onde ele pensa em entrar na tua vida? Ou você apenas está tomando água à vontade, refrescando à vontade, sem se preocupar de onde vai vir o ataque? Quando o Gideão olha e fala assim: olha, Senhor, não tem condição, esses 300 não tem condição. Não é quantidade na nossa vida, é a qualidade que o Senhor quer. Glória! Gideão, irmãos, esse negócio de 300 virou até filme, e as pessoas olham, aqueles 300 conseguiram coisas que um exército, irmãos, não conseguiria fazer. Porque a batalha, quando o Senhor entrega nas tuas mãos, não importa a quantidade que está com você, basta somente você crer e confiar no Senhor. Mas vamos lá, que eu não comecei, nem entrei na palavra ainda, mas o Senhor sabe de todas as coisas. A palavra vai dizer que Josafá é época boa, é época de festa. Então, anunciando que Josafá está numa época boa. E época boa, irmãos, quem não gosta de época boa? É uma maravilha, não é assim? Até parece que o inimigo esqueceu de mim, parou de me atacar. Parou não, ele só está vendo uma estratégia melhor. Mas pastor, as minhas coisas estão tudo ótimas, no emprego, meu esposo, em casa, nossa, na escola, está uma maravilha. Não abaixa a guarda não. O inimigo, ele não parou não, ele só apenas está esperando o momento certo para te atacar. Josafá, ele olha e fala assim: ó, está tudo beleza, é assim? Está tudo maravilha, mas Josafá, ele tem um inimigo que está vindo em sua direção. Como eu e você temos inimigo, e o nosso inimigo, ele não dorme, ele não descansa, ele não para, ele não desiste, ele é constante de dia e de noite. Enquanto você está dormindo, ele não para, ele não tem cansaço. Você só não é bombardeado quando está dormindo, porque o Senhor guarda o teu sono. Aleluia! E mesmo assim tem muitos que até dentro de casa já perdeu o sono. Sabe o que é isso? É que o inimigo está perto demais de você. Quando você está na sua casa e começa a ver vulto, começa a ver coisas estranhas, cuidado, ora mais, busca mais. De repente o inimigo está perto demais de você. Uma vez eu entrando naquela casinha ali, ó, aí eu fui com a lanterna assim, daqui a pouco passou um vulto atrás de mim, eu, está repreendido? Falei, eu só não tive tanto medo, porque eu falei, do tamanho que passou atrás de mim aquele vulto, eu sabia que era coisa maligna, mas eu falei, não é uma barata não é desse tamanho. Acalmei mais meu coração e continuei ali procurando o que eu queria procurar. Falei, Senhor, porque irmãos, você não precisa ter medo do diabo não. Por que eu estou querendo dizer isso nessa noite? Tenha medo de leão, de um pitbull na terra, mas não tenha medo do diabo. Aleluia! O Senhor não te chamou para afrontar diabo nenhum, Satanás nenhum, não foi para isso que Deus te chamou. Mas você não precisa ter medo dele, porque quem ruge mais alto é o leão da tribo de Judá. Glória! É quem está com você. Ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, mas o verdadeiro leão está com você. Ele pode passar para lá, ele pode passar para cá, mas eu olhei e falei assim, Senhor, eu saí dali preocupado e falei com a Sandra, eu vi um negócio estranho na casa. E isso me preocupou, e tem que preocupar mesmo. Porque quando você começa a ver essas coisas, é porque o inimigo está perto demais. É porque ele está de olho em você, ele está só esperando uma brecha sua para te atingir. Ele só está esperando para poder te atacar. Ele só está esperando o momento certo. A Bíblia vai dizer para nós que Josafá está em tempo de paz, mas alguém chega para ele e fala assim, ó, está vindo ao teu encontro uma grande multidão. Irmãos, eu acho impressionante como o inimigo se une tão fácil para poder atacar o povo de Deus. É impressionante isso.
E é impressionante também como nós demoramos de nos unir para contra-atacar o diabo. É Jesus. Como nós demoramos tanto para contra-atacar aquilo que vem contra nós. Parece que o inimigo ele se une mais rápido do que o povo de Deus para poder se unir e falar assim: olha, eles se agruparam e se uniram, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos olhar e deixar o inimigo chegando cada vez mais perto, é uma grande multidão. A Bíblia vai dizer para nós, eu tenho que, esse relógio vai contra, já está ali, já chegando em 8h30. A Bíblia vai dizer para nós que Josafá teve medo. Irmãos, ter medo é natural do ser humano ter medo. É normal ter medo. Eu acho que todo mundo aqui não tem um que não teve medo. Ainda mais quando vem uma multidão contra você, contra a tua casa, contra os teus parentes, contra aquele que está debaixo do teu cuidado. Então Josafá recebe essa palavra e a palavra de Deus vai dizer que ele teme quando recebe isso. Josafá temeu. É normal você ter medo. Você não pode deixar o medo te paralisar. Glória a Deus. Você não pode deixar o medo transformar em pânico e mostrar para você que você não tem condição de batalhar contra aquilo. Pastor, mas o que é, irmãos, coragem? Coragem é você fazer aquilo que tem que ser feito mesmo com medo. Ele teve coragem. Ele estava com medo, mas ele fez o que tinha que ser feito. Muitas das vezes você está com medo de algo, e Deus hoje está te dando coragem para fazer algo que tem que ser feito mesmo com medo. E alguém vai olhar e vai falar assim: ele teve coragem, ela teve coragem. Isso é a coragem. É você vencer o medo e fazer o que tem que ser feito. Amém, irmãos? Nós precisamos olhar, irmãos, e entender que nós não podemos parar. Não podemos, irmãos, paralisar diante do inimigo. Josafá olha e vê que nessa terra, ele, irmãos, qualquer pessoa que vai vir contra você, você vai olhar assim, não precisa nem ser um exército. Se para alguém para discutir comigo, você já olha o tamanho do homem. Meu Deus, que guarda-roupa é esse? Com maleira em cima. Assim foi Josafá. Josafá olhou e falou assim: quem somos nós com esse exército? Nessa terra, o recurso que a gente tem acabou para nós, não dá mais. E aqui eu abro um parênteses, irmãos, bonito, porque Josafá entende quando não dá para ele. Tem coisas que você vê e analisa e vê que não dá para você, e você ainda quer ir de frente. Covarde não é que recua, não. Tem hora que você não é assim que o pastor ensina. Ó, joga sua marcha ré, meu irmão, e tem hora que você tem que usar ela. Ele olha e fala assim: esse exército é mais do que o nosso, muito mais. Na terra acabou o recurso para nós. Nós vamos morrer se a gente enfrentar esses homens no campo de batalha. E quando acaba o recurso na terra, irmãos, nós temos que buscar recurso na onde? Acabou o recurso da terra, nós vamos para onde, irmãos? O céu. Aleluia. Josafá olhou e falou assim: Senhor, aqui na terra nada pode nos livrar. Então o meu recurso ele vai vir do céu. O meu recurso vai vir do céu. Ei, agora, lembra que o pastor falou? Antigamente passava aquelas pessoas na rua falando: é tempo de paz, é tempo de festa. Agora mudou o discurso. Agora na cidade de Judá são alertados, porque quando está em guerra, toda a cidade tem que saber, e os gritos que dão é: estamos em guerra, estamos em peleja, estamos na peleja, estamos em guerra. Era só isso que eu via: estamos
estamos em guerra é para tacar terror no povo, não. É para você se preparar para a guerra. Aleluia. É para você entender que tem momentos de festa, mas tem momentos de guerra também. Josafá olha e fala assim, ó, passou o tempo de paz, passou um tempo que a gente podia estar com os portões da cidade abertos, que não ia entrar ninguém. Ele olha e fala assim, ó, já que o tempo é de guerra, ninguém come. Se o tempo é de guerra, ninguém bebe. Se o tempo é de guerra, todo mundo fazendo jejum e oração. Aleluia. Não é assim? A palavra de Deus fala que tem coisas que só resolve no jejum e oração. Josafá olhou e falou assim, é no jejum e na oração que resolve? Então é todo mundo, desde os animais, desde as criações, desde os homens, do pequeno até o mais velho, ninguém come e ninguém bebe. Mas pastor, não está errado não? Vindo homens para matar Josafá vai ficar com fome? Irmãos, na hora que chegar o inimigo não tem que estar alimentado, fortalecido. Josafá não está olhando para o braço dele. Lembra que Josafá já olhou e viu que nos braços dele ele não vai conseguir essa peleja, ele não vai conseguir essa batalha. Essa batalha na espada já está perdida. O inimigo já ganhou na batalha. Agora ele tem que ir para onde? Para a fé. Quando os seus braços não dá mais, quando a sua mente não dá mais, quando o seu pensamento não dá mais, quando o seu dinheiro não dá mais, quando aquele seu amigo que vai te ajudar não dá mais para ajudar, você tem que recorrer a quem? Ao Senhor. Josafá olha e fala assim, Senhor, o negócio está ruim, precisamos orar e precisamos fazer jejum. E nessa parte, no versículo 3, a parte linda, irmãos, meu Deus, eu li isso hoje à tarde, eu estava me segurando, e a irmã Sandra estava ali no quarto, e eu falei assim, não vou chorar não, Senhor, não vou chorar não. A gente precisa entender, irmãos, o que é tempo de guerra, o que é tempo de paz. Eu não sei se o seu tempo é de paz, se é de festa, mas no versículo 3, Josafá, ele reúne todo mundo e fala, todo mundo de joelho, vem para a casa do Senhor. Ele reúne todo mundo na casa de Deus, e todo mundo de jejum. Criancinha que amamenta também não vai comer não, é todo mundo. Porque quando tem um problema na casa, irmãos, quando tem um problema na família, todo mundo tem que estar ciente e todo mundo tem que estar no mesmo propósito. Aleluia! Ah, eu não vou falar para poupar fulano de tal. Josafá falou, não vamos poupar ninguém. Nós vamos poupar ninguém. Todo mundo vai ter que participar. Todo mundo vai ter que saber. Ele vai para o meio e olha e fala assim, sabe o que eu acho lindo aqui, irmãos? Desceu aqui bem gostoso agora. Oh, glória! Que aqui você vê, irmãos, que tem pessoas que sabem identificar momentos de festa e momento de guerra, Aleluia. momento de paz e momento de peleja. O povo aqui que eu estou vendo é um povo obediente, porque Josafá fala assim, ó, todo mundo na oração. É um povo que obedece à liderança. Glória! É um povo que vem e obedece à liderança, porque a liderança o Senhor deu para ele já o caminho das... Se colocou de jejum, vamos jejuar. Se colocou para orar, vamos orar. Aqui tem um povo que ainda ora. Aqui tem um povo, quando eu olho para esse versículo, que ainda vem para a casa de Deus. Não é assim? Porque tem hora que você fala assim, ó, tá na peleja, pastor, o negócio está muito ruim, você não tem noção. Vem para a casa de Deus. Aleluia! Não vem. Vem para a igreja. Não vem. Vem para a oração. Não vem.
não sei como é que está a tua peleja. Pelo que eu estou vendo aqui, pelas orações de consagração que tem, eu acho que está todo mundo em momento de paz. Porque se não precisa orar, não precisa se consagrar, porque está tudo na paz. Está indo tudo muito bem no seu palácio, que é a sua casa. Está indo tudo muito bem no seu emprego. Está indo tudo muito bem no bairro onde você mora, com a sua vizinhança, com o seu esposo. Porque pelo que a gente vê, que não precisa de oração, porque quanto mais você precisa, mais você busca. Aquele que busca pouco é porque precisa pouco. Tem uns que falam assim: eu não sou dependente de nada do Senhor, meu dinheiro é suficiente. Então ele nem lembra de Deus. Quando acorda, até dormir, ele dorme e acorda de qualquer maneira. Mas aquele que depende do Senhor, ele olha e fala assim: eu sou totalmente dependente do Senhor. Aleluia! Se mandou fazer oração, vamos orar. É tempo de peleja, é tempo de batalha. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que na nossa época, na nossa geração, eu vou dizer assim, para depois não dizer: ah não, jogou para alguma coisa. Não, a nossa geração é muito boa para festa. A nossa geração, para festa, entende tudo de festa. Vamos fazer uma festa? Vamos embora. Eu já sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, deixa isso comigo, deixa aquilo comigo. Sabe, tudo de festa. E nada de batalha espiritual. Meu Deus. Precisamos se preparar para a batalha espiritual, irmãos. Sabe qual é a nossa geração? Quando chama para uma festa, aparece geral, não é assim que fala, como o jovem fala? Aparece geral lá, ó, hoje é festa, hein? Mas quando você convoca, quando você convida para a oração, para a consagração, aí você identifica quem é de oração e quem é de festa. Não é eu que tenho que responder, eu que tenho que falar quem é quem. A Bíblia diz que examine, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho que olhar em mim e olhar e falar assim: Ivan, como é que você está diante do Senhor? Não é assim? Tem hora que a gente tem que ir para o espelho, irmãos. Ir para o espelho e começar a falar com você vai dar loucura, não é não. Começa a falar com você como é que está diante do Senhor. Como é que eu estou agindo diante do Senhor? Como é que estão as minhas atitudes diante do Senhor? Será que o Senhor está olhando e vendo que eu preciso muito dele ou eu preciso pouco dele? Porque, igual eu falei, quem ora muito é porque muito precisa. Se não vem para oração, porque está tudo beleza. E louvado seja o Senhor por isso. A Bíblia vai dizer que Josafá olha e fala assim: ó, em Judá não tem nada bom. Já teve, mas hoje não. Hoje é peleja, hoje é guerra, hoje é batalha. E não adianta colocar a mão na espada, porque com esse homem, com essa multidão, com essa nação, com esse povo que vem contra nós, a espada que a gente tem de nada adianta. Então todo mundo larga a espada e vamos para o joelho, vamos orar, vamos buscar. A solução nossa vem do alto. Então aquele homem olha e se coloca diante do pátio, irmãos, e faz uma oração. Mas não é qualquer oração não, tá, irmãos? Faz a oração. Ele olha, ele tem um problema enorme pela frente, mas ele faz a oração. Ele começa a oração dele olhando e fala assim: Senhor, aqui ó, versículo 6. Ó Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não é tu Deus do céu? Porventura o poder não está nas tuas mãos? Porventura, aí começa, sabe o que é isso aqui? Ele tem um problema na vida dele, irmãos, mas ele entrou diante do Senhor exaltando. Aleluia! Porque a prioridade não é teu problema, a prioridade é a exaltação do Senhor. É conforme você exalta, é que você vai receber. Josafá já é maduro o suficiente para entender isso. Não adianta ir para o joelho e falar: Senhor,
o que está acontecendo? Por que o Senhor está deixando essa multidão? Cadê o Senhor que não faz nada? Não é isso não. O Senhor não se abala com você, com o seu desespero, não. Tem um pessoal, lembrei até, tem um pessoal lá no embarcado que fala assim, tem um ataque de pelanca. Não adianta dar ataque de pelanca com o Senhor, não. Com o Senhor, não está dizendo nada para ele. Pode se descabelar, pode chorar, pode fazer o que for, pode fazer carinha de triste, biquinho, eu não vou mais, eu não quero saber de mais nada, eu não canto, eu não prego, olha, eu não vou nem botar nem meus pés mais. O Senhor está falando assim, isso aí também não está dizendo nada. Nada. A conversa que a gente tem com Deus não é a mesma conversa que eu tenho com a irmã Sandra. A conversa que eu tenho com Deus não é a conversa que eu tenho com meus filhos, não. Porque tem hora que a gente confunde e quer tratar Deus como a gente trata o esposo da gente. Tem hora que a gente quer tratar Deus do jeito que a gente trata as pessoas. E com Deus é diferente. Com Deus você tem que chegar com carinho. Com Deus você tem que chegar, você arrancar seus sapatos, suas sandálias, não é assim? Ei, arranca as sandálias dos pés, porque o lugar que pisa é santo. Glória! O lugar que você entra na presença do Senhor é santo. Então não entra de qualquer maneira. Eu quando eu vou orar, irmão, eu me senti mal até com o meu pijama que a irmã Sandra me deu. Eu falei, Senhor, esse pijama não está muito adequado não para orar. Eu acho que eu vou mudar. Aí eu peguei assim, ó, coloco um cobertorzão em cima de mim assim, ó. Falei, bom, agora estou todo tampado. Não entra na presença do Senhor de qualquer maneira. Ah, mas fulano de tal diz que ora, de qualquer jeito dá certo. Dá certo por ele, mas não quer dizer que vai dar certo com você. É verdade. Para cada um, Deus separou algo nessa terra, um mistério que é só você e Deus. Eu não estou aqui para falar costume, mas tem gente que quer copiar os outros. Já viu? Não, eu vou furar, eu vou colocar uma corrente grandona no pescoço, vou colocar uns anelzão no corpo, porque tem fulano lá fala em mistério, o Deus usa ele, Deus faz e acontece, ele está daquele jeito. É ele Deus. O mistério é dele e Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um com o seu mistério. Por isso que vocês não me veem aqui falando de brinco, de corrente, nada disso. Cada um com o seu mistério. Eu prego a palavra. Aleluia. O pastor foi chamado para pregar a palavra. A mudança quem faz é o Espírito Santo no tempo e no momento certo no teu coração. Se você achar que tem que ser feito, não é assim? Eu já vi casos de irmãos aí que colocam o vestido aqui, ó. A mãe do pastor era aqui. O pastor fala que muitos tentaram acompanhar ela, não conseguiram, irmão. Olha o sol que faz Macaé, olha o calor que faz Macaé. Tinha vezes que eu estava aqui na rua, estou construindo, aquela mulher virava lá, vinha com aquele vestidão verde. O sol batia, eu falei, meu Deus, como é que não está aquilo ali, meu Deus, por baixo daquele vestido de quente. É mistério dela com Deus, irmãos. Não queira acompanhar não, vai dar ruim. Continua no seu ritmo, na sua toada, bonitinho, adorando a Deus, falando com o Senhor, cada um no seu chamado. Mas eu quero te lembrar que quando você entra na presença de Deus, ó, tira essa sandália. O que é isso, pastor? Mas eu tenho que ir sem a sandália? Não, é chegar diante do Senhor se derretendo na presença dele. Aleluia. Senhor, eu sei que tu és lindo, Senhor. Eu sei que tu és poderoso. Eu sei que todo o poder está nas tuas mãos. Eu sei que eu estou se desesperando à toa, Senhor, com essa situação. Eu sei, Senhor, que eu estou perdendo o meu sono, Senhor, à toa, porque nessa peleja, o Senhor está dizendo para você nesta noite, nessa peleja, você não vai ter que pelejar, porque o Senhor entra nessa peleja. Eu sei que muitas das vezes as coisas estão indo muito bem, não é assim? Até chegar uma notícia ruim, não é assim? Pastor, estava indo tudo bem, mas chegou uma notícia ruim. Josafá, estava indo tudo ótimo, até alguém chegar e falar assim, ó, Josafá, deu ruim, está vindo um exército aí muito grande. E vou abrir um parênteses aqui, tá, irmãos? Muitos podiam falar assim, ô
Poxa vida, esse cidadãozinho só traz notícia ruim, hein? Não é não? Eu vejo isso aqui como um bom sinal, irmãos. Como é bom você ter pessoas dentro da casa de Deus que identificam o problema chegando. Como é bom ter pessoas que olham e falam assim, ó, cuidado, tá? Esse problema aí tá vindo e é grande. O problema tem que ser identificado antes dele chegar em nós. É verdade. A Bíblia vai dizer aqui, ó, no versículo 2, que eles estavam perto. Os pesquisadores vão dizer que estava em 40 quilômetros deles. Poxa, pastor, 40 quilômetros é muito longe. Os caras estão vindo a pé? 40 quilômetros, irmãos, é muito longe. É longe se eu e você for andando e conversando, não chega nunca. Mas quando está vindo uma multidão para te matar, para acabar com você, 40 quilômetros, irmãos, até parece que é 40 metros, 2, 4 metros. O inimigo está muito próximo, pela quantidade, é muito perto de você. E Josafá sabe disso. Aí ele continua na sua oração e vai falar assim, ó, Senhor, foi o Senhor que nos deu essa terra. Ó, no 7, foi o Senhor que nos deu essa terra por herança. E o Senhor deu a herança de Abraão. Ele lembra até o voto e a aliança que Deus faz com Abraão. Foi o Senhor que nos deu essa terra. Na tua aflição, fala para o Senhor, Senhor, foi o Senhor que me chamou. Foi o Senhor que me escolheu, não foi eu que decidi, não foi você que decidiu, irmãos, entrar aqui e servir a Deus, não. Foi o Senhor que te escolheu. Ele ora e fala assim, ó, Senhor, foi o Senhor, Pai, que deu de herança para nós, Senhor. E agora, Senhor, lembrando, Senhor, que o Senhor falou que quando nós precisássemos, ó, 8, que coisa, 9, que coisa linda, e aqui eu vou parar nesse 9. Se algum mal nos sobrevir, espada, jugo, peste, fome, se chegar alguma coisa, foi o Senhor que falou. Se chegar alguma coisa, Senhor, o Senhor falou para a gente se reunir na tua casa e clamar ao Senhor. Foi o Senhor, Pai, que mandou a nós se reunir, se essas coisas virem sobre nós. Aí eu quero te perguntar uma coisa: o que você está esperando para falar para o Senhor? Que foi Ele que te chamou. O que você está esperando para falar para o Senhor? O que você está esperando para poder vir para a casa de Deus? Eu já falei, é quando ninguém quer vir, irmãos. É quando ninguém quer fazer, irmãos, que faz a diferença. E todo momento de batalha, todo momento de crise, todo momento de peleja, Deus procura um na casa. Que seja você nessa casa. Que seja a boca de Deus, que identifique o perigo, identifique o risco, que se reúna, que coloque todo mundo para orar, todo mundo em jejum, que faça a oração, puxe a oração como fez Josafá. Josafá olha e fala assim: o problema está aí, Senhor. Não foi nós que procuramos, Senhor. E ele lembra o Senhor, esse povo que está vindo contra nós, Senhor, já era para nós ter acabado com ele já lá atrás, Senhor. Lá atrás já era para ter exterminado com esse povo. Mas o Senhor falou para a gente não passar por eles, se desviar deles. Foi o Senhor que poupou eles lá atrás, e agora eles estão vindo, Senhor. Quando saiu do Egito, o Senhor falou assim: não, vocês não vão passar pela terra desse povo. Se desvia, o caminho vai ficar mais longo. Porque tem hora que a gente olha e fala assim: Senhor, por que está demorando tanto? É o Senhor poupando você, porque você não está preparado para o que está vindo ainda. Então o Senhor pega o plano e fala assim: ó, vocês vão andar mais, vai ter mais sol,
vai ter mais frio, vai ter um pouco mais de fome, vai ter um pouco mais de sede. O caminho é mais longo, mas é um caminho seguro, é o caminho que eu estou levando, é o caminho que eu estou colocando você para ir, e eu garanto, o Senhor garante quando Ele te coloca no caminho certo. Quando você resolve obedecer e caminhar da onde o Senhor te colocou, é o Senhor que garante você. E esse homem faz essa oração linda, e a palavra do Senhor fala que Deus usa um na casa. Jaaziel. Quem é esse homem? A Bíblia vai começar a falar que ele é filho de fulano, filho de ciclano, e filho de e neto não sei quem. Por quê? Cuidado com qualquer um que Deus, você acha que Deus está usando para falar com você. Esse homem não era profeta não, mas tinha passado. A Bíblia está falando da geração dele para mostrar que não é qualquer um que vem e coloca a mão na tua cabeça não. Tem muita gente hoje em dia que nem sabe de onde saiu, de onde veio, encontrou ali, deu duas tremidas assim, não sei se foi as pernas que bombeou ou porque estava com frio. Você fala, é Deus purinho, rapaz, vai me entregar um mistério aí que olha, o negócio ficou bom. Eu nunca vi ninguém tremer desse jeito. Se tremeu, é porque é de Deus. Cuidado com as suas alianças. Lembra que o pastor já começou a falar em aliança? E agora Deus está trazendo de novo. Josué fez uma aliança. Ó, Josué morreu aquela geração toda. A aliança foi quebrada com Josué. E daqui a pouco você vai ver um problema lá na Monte Davi. Davi falou, eu nem conheci esse povo. Eu sei que é da minha linhagem, mas quem fez aliança com esse povo? E Deus fala assim, ó, não sei, só que a aliança foi quebrada. Trate de consertar a aliança. Enquanto vocês não consertar, não quero saber quem fez a aliança, Josué, mas o Davi. Mas Josué fez a aliança, quem fez não me interessa. Eu quero saber que a aliança foi quebrada. E uma aliança quebrada, para o Senhor, Ele não aceita. Cuidado no fazer aliança com o Senhor, mas se fez, cumpra ela. Aleluia. Mas pastor, já tem tantos anos, eu tinha 20 anos, agora eu estou com 50. O Senhor não tem tempo não. Davi ficou com fome e sede, a terra parou de produzir por causa de uma aliança que foi quebrada. Por quê? Fez aliança com a pessoa errada. Estava em tempo de batalha, você tem que ser mais vigilante. Cuidado com quem chega perto de você. O tempo não é de festa, o tempo é de batalha. Tempo de batalha, você tem que tomar cuidado, que de repente é um inimigo chegando perto de você, e de perto é mais fácil para atingir. Não é assim? A palavra de Deus vai dizer que Josué estava lá, chegou aquele povo todo de saco, porque o inimigo ele tem estratégia para te enganar, e olha para Josué e fala assim, rapaz, muitos já ouviram falar de vocês, que potência que vocês é, e o Deus de vocês então, rapaz, o Deus de vocês é tremendo. Todo mundo, por onde a gente passa, a gente está vindo de muito longe, mas por onde a gente passa, por onde a gente ouve falar desse Deus de vocês, ninguém para na frente dele. Josué olhou e falou assim, rapaz, falando desse jeito e com essa roupa, é de Deus. Cuidado com a aparência. Não é porque está bem vestido ou mal vestido, não olha para a aparência. Deus não olha como o homem vê, como o homem olha, como o homem enxerga. Por isso que Deus não erra. Muitas das vezes está perto de você, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que muitas das vezes chama os olhos, você olha assim e fala assim, deve ser bom. Do jeito que está elogiando, do jeito que está vestido. Mas eles fizeram um cenário, até como velho, colocaram junto. Aí Josué falou assim, não, vamos fazer aliança com você sim, rapaz. Estou vendo que você é uns camaradas bons. E fizeram aliança. Depois descobriram que a aliança foi feita, mas foi feita com o povo errado. E depois que o povo foi feito a aliança, não pode matar mais. Ficou debaixo de jugo pesado, mas não pode matar mais. Porque Josué sabia que se fizesse algum mal para aquele povo, o Senhor ia cobrar.
Mas só que agora Davi tem que arrumar isso. Davi olha e fala assim: Senhor, o que eu posso fazer? Deus fala assim: não é comigo. Aprenda uma coisa nesta noite: se você fizer alguma coisa para o teu irmão, não adianta você chegar na tua casa e pedir perdão a Deus. Deus olha e fala assim: Davi, não é comigo esse assunto, eu só estou apenas alertando você porque você veio me consultar. Os amalequitas, o problema é com eles. Procura eles e vê com eles qual é o problema, o que eles têm que fazer lá, acerta com eles. Se você errou e pecou contra o teu irmão, vai e conserta com o teu irmão. A Bíblia diz que se você tiver para ofertar e lembrar: magoei o Edmar, eu tenho que deixar a oferta e diante do Edmar falar: Edmar, me perdoa. Aleluia. Eu falei aquilo para você, eu magoei você, eu feri você, me perdoa em nome de Jesus. Se o Edmar me perdoar ou não, é com o Edmar, mas a minha parte eu fiz. O irmão está entendendo, irmãos, o exemplo que eu estou dando? Aleluia. Aí eu venho, pego a minha oferta, o Senhor fala, e aí eu entrego no altar. Antes disso, não adianta entregar. O Senhor não é dinheiro, irmãos. Dinheiro, o ouro e a prata está na mão do Senhor. Glória a Deus. Ele não quer dinheiro, Ele quer sinceridade. Aleluia. Minha e tua. Minha e tua. Então não adianta eu magoar o irmão, depois chegar à noite: Senhor, me perdoa, magoei o Edmar. O Senhor vai estar falando para você assim, igual falou para Davi. Vai lá e fala com ele. Davi olhou e falou assim: pessoal, chega aí. Não sei quem foi esse o Josué, não conheci ele não, ele era muito depois, mas foi quebrado a aliança. Saul veio, matou vocês ali, o povo de vocês. O Senhor está cobrando de nós porque foi quebrada a aliança. O que eu tenho que fazer? Eles olham e falam assim: da casa daquele que procurou acabar com nós, a gente quer 7. Eu quero 7 da casa daquele que quis matar nós, acabar com o nosso povo. Só 7. Eu não quero ninguém, Davi, da tua casa. Eu não quero, Davi, ninguém de nada. Eu só quero da casa daquele que perseguiu e acabou com o nosso povo. Porque era uma minoria. A Bíblia vai dizer que era um resto. A Bíblia não diz que é um pequeno povo, é um resto, só sobrou um resto. Mas o Deus é um Deus que se preocupa com o resto, se preocupa com o pequeno. Se você entrou aqui nesta noite se achando pequeno, se achando resto, se achando nada, entenda que Deus se preocupa com você. Deus se importa com você. Glória. Davi olhou e falou assim: só 7, meu amigo, tá mole demais. Você tem que ser pedir mais, né? Ei, na onde que está esses 7 aí da casa de Saul? Porque colocar o parente dos outros, filho dos outros, para morrer é muito fácil, irmão. Eu queria ver se ali eles tivessem falado assim: Davi, eu quero 6 desse que nos perseguiu, mas dos seus filhos eu quero 1. É Deus. Não vou querer muito não, Davi, não quero meio a meio não, eu só quero 1 dos seus filhos, para ver se Davi não ia perder o sono, para ver se a Bíblia não ia colocar ali diferente e falar assim: Davi foi para os pés do Senhor chorar. Isso aqui não está na Bíblia não, tá, irmão? Estou calculando o que seria. Porque quando é com o nosso filho, não foi assim quando ele perdeu o filho com Batseba? Ele foi para o joelho e foi chorar. O Senhor falou: pode chorar, pode se descabelar, ataque de pelanca, como o pastor falou, mas vai acontecer, né? Dar um filho para os outros, irmão, para a morte é muito fácil. Agora quando é o nosso, a dor é maior. Você pode ter 10 filhos, quem é mãe, quem é pai sabe o que eu estou falando. Você pode ter 10 filhos, se fala assim: separa um para morrer. Eu duvido qual é a mãe, qual é o pai que vai falar assim: dá um nó na garganta, irmão, mas tu sai. Porque filho é filho.
Pode estar perto, pode estar longe, a dor da mãe é a mesma. Pode estar no tráfico, como pode estar na prostituição, como pode ser um advogado, um juiz, não importa quem é filho. É filho. Não deixa de ser filho. Aquela, foi falado aqui na consagração, aquela mulher do maníaco do parque, é impressionante, aquilo não sai da minha mente quando foi falado para ela. O que a senhora acha? O que a senhora sente de ter colocado um monstro no mundo? Ela olhou e falou assim: não fala isso, não fala isso. Ela repreendeu aquele repórter. O meu filho não é monstro, ele é meu filho. Pode ser monstro para você, para o outro, pode ser o que for, mas para mim, ele é meu filho. E não aceito que fala assim. Ele errou, ele vai pagar pelo seu erro, mas é meu filho, eu gerei. Assim, irmãos, somos nós que estamos aqui nessa igrejinha tão pequenininha do Planalto, quando o diabo chega diante de Deus e fala assim: ó, tá vendo ali o Ivan? Tá vendo fulano de tal? Tá vendo Cicrano? Para cada um de nós, o diabo vai e fala assim: tá vendo ele? É um pecador miserável, não tem direito. E não temos mesmo. Mas o Senhor olha e fala assim: não, do Edmar não fala não, ele é meu filho. Aleluia. Da Kézia não fala não, é minha filha. Glória. Da irmã Carla não fala não, é minha filha. Da irmã Camila é minha filha. Do irmão Antônio é meu filho. Da irmã fulano é meu filho, é minha filha. O Senhor olha, e se não é Ele, irmãos, intervir por nós, ai de nós. Porque todos os dias o diabo vai querendo acusar nós, ele é nosso acusador. E todos os dias nós pecamos diante do Senhor. E o Senhor, como a mãe daquele homem que os outros olharam e falaram assim: é um monstro. Como a senhora pode ter colocado esse monstro no mundo? E o diabo olha e fala assim: ele é monstro. E Deus olha e fala assim: não, é meu filho. Nós somos filhos do Senhor. Então se sinta amada pelo Senhor nesta noite. Não saia daqui de cabeça baixa, não saia daqui achando que você é ninguém. Irmãos, 9 horas, me dá 5 minutinhos, eu estou terminando. Aleluia. A palavra de Deus fala que Ele veio e usou alguém, irmãos. Irmãos, eu acho lindo isso aqui. Isso aqui eu poderia ficar pregando até 10 horas aqui, irmãos. Coisa linda essa palavra. Ele olha e fala assim: olha, eu vou usar alguém, mas esse alguém não tem nome, mas tem passado, tem família, mas não, ele não é profeta, mas vai usar, vai. Sabe o que Deus está falando para nós, irmãos? Não precisa ser para fazer não, irmãos, basta somente querer. Davi entra no campo de batalha. Davi não é soldado não. Davi é visto como um menino, uma criança, ele está levando comida. O pai olha e fala: vai lá ver seus irmãos, leva comida para eles. Davi não carregava espada, Davi não carregava escudo, não carregava lança. Davi era um garoto, não era soldado. Tinha um monte de soldado lá preparado, mas Davi olha, chega e vê o cenário e fala assim: ué, quem é esse aí que está gritando aí? Quem é esse circunciso aí que está gritando aí contra o nosso Deus? Quem é ele para se levantar contra o exército do Senhor Deus Todo-Poderoso? Quem é ele? Davi olha no cenário e fala assim: ó, esses montes de soldados aí, ninguém ainda foi lá não e matou esse cara, não enfrentou esse cara? Não. Davi olha e fala assim: olha, eu não sou soldado, eu não tenho lança, mas eu vou enfrentar ele em nome do Senhor Jesus. O Senhor chamou cada um de nós, irmãos, independente de carteira, independente de posição. Quem veio para trabalhar para o Senhor, independente do que você é, como você, quem veio trabalhar, ele olha o cenário e fala, irmãos. Por isso que eu falo, irmãos, chegou aqui um dia, irmãos, é porque ainda não falhou, e a irmã Sandra não falha. A irmã Sandra podia para falhar só se for uma coisa muito séria. Mas eu tinha vontade de um dia falar assim: irmã Sandra, hoje não vamos no culto não vamos avisar ninguém. Deixa a chave para a irmã Fran, para ela limpar, e alguém já pega a chave lá, deixa a chave lá, coloca no grupo, a chave está com a irmã Fran, e não vamos na igreja não.
E depois eu gostaria de saber quem que chegou, quem que iniciou o trabalho, quem foi o primeiro a abrir a porta. Ei, cadê o pastor? Sabe que vai ficar todo mundo sentado assim? O pastor não falou nada não? Estou esperando. E aí, mas quem vai iniciar o trabalho? Quem vai iniciar a oração? Aleluia. Quem vai cantar os louvores da harpa? Será que se perder a liderança, perde o foco? Irmãos, os irmãos sabem o que tem que fazer. O dia que acontecer isso, quem chegar primeiro, por isso que eu falo com os irmãos, chega na hora, irmãos. Você nunca sabe quando Deus vai querer te usar. É verdade. E eu já falei, irmãos, o pastor nunca você vai me ver preocupado, nem nervoso, nem chateado, se der 6:30, eu não estiver aqui na igreja, alguém chegar e falar assim, chegou ninguém, vou iniciar o trabalho. O pastor vai ficar contente com vocês jovens se fizerem isso. Vocês tiveram atitude. Ei, no meio de vocês, Deus sempre levanta, na hora que está com peleja, que está na guerra, Deus levanta um. Ó, não chegou ninguém, meu irmão. O Antônio não chegou, a irmã Camila não chegou, a irmã Kézia não chegou, o presbítero Marcelino não chegou. Poxa, não chegou ninguém. Eu sou um jovem, rapaz, eu não tenho carteirinha de nada. Mas hoje vai ter culto. Aleluia. Os louvores da harpa vai ser cantado. Glória a Deus. Mas eu não sei fazer, vai errar. Mas é mais fácil você fazer errando do que você não fazer. É Jesus. Mas eu tenho medo. Lembra que eu falei? Faz o que tem que fazer mesmo tendo medo. Josafá fez o que tinha que ser feito mesmo tendo medo. Mesmo tendo medo, o Senhor te chamou para fazer a obra. E o culto tem que acontecer, irmãos. Não precisa ter posição, ter nome, ser conhecido. É chegar, abrir a porta, ver os microfones, o culto vai acontecer. Se o pastor não veio durante o dia, a noite toda, não, mas o culto aconteceu e muitas das vezes é aquele dia que o Senhor quer salvar a alma de alguém. Aleluia. É aquele dia. Irmãos, eu vou parar por aqui, que a hora já se estendeu muito. Mas o Senhor olha e fala assim, ó, amanhã